Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos começar o capítulo 10 sobre clima e previsão do tempo. É um assunto que está presente no nosso dia a dia, né? Nós vemos aí na televisão, ao longo do dia, observamos no nosso dia a dia também, e é um assunto bem tranquilo aí. Quando nós falamos de previsão do tempo, nós voltamos lá nos antepassados. Por quê? Porque é muito antiga a tentativa do ser humano de compreender os fenômenos naturais que ocorrem na atmosfera, sejam eles raios, trovões, temperaturas, tempestades, furacões e determinadas épocas de chuva e de seca aí também, né? Para muitos povos, esses fenômenos eram mistérios atribuídos à vontade dos deuses que eles contemplavam, né? E ao longo da história, até sacrifícios humanos eram feitos para poder atenuar, para poder associar ao que seria a ira de alguns deuses para alguns grupos aí, né? Das civilizações mais antigas. A fim de explicar esses fenômenos que aconteciam na atmosfera e garantir a sobrevivência, né, com mais recursos e conforto, com o passar do tempo, o ser humano foi observando a natureza, estabelecendo o que eles chamavam de padrões, né? E o que possibilitaram prever as determinadas épocas de seca e de chuva, ou de frio e de calor também. E assim adaptar as atividades do dia a dia, como as atividades agrícolas, as atividades de caça, atividades de pesca e migração aí também. Tudo isso foi ocorrendo com base na observação e registro dos fenômenos atmosféricos. Porque a gente sabe, tudo dentro da ciência nós temos que ter um embasamento aí. Então foram feitas anotações, com o passar do tempo, o que acontecia sempre, o que não acontecia, e foram se determinando padrões que foram chamados, né? E essas previsões do tempo aí, que nós corriqueiramente vimos, esses mapas meteorológicos aí no jornal, o nosso próprio smartphone demonstra para a gente o clima, o tempo, né? Que nós vamos aprender a diferenciar um do outro aí agora. E o que isso quer dizer? As previsões do tempo, elas vão nos facilitar, nos ajudam no nosso dia a dia. Por quê? Ela faz com que a gente consiga planejar atividades simples, como o simples uso do guarda-chuva e a escolha da roupa adequada à temperatura do determinado dia, né? Além disso, ela pode ajudar também a sociedade a planejar atividades como agricultura, segurança contra furacões, tempestades muito fortes, né? Evitando assim catástrofes aí. Agora nós vamos aprender a diferenciar o tempo do clima. O tempo atmosférico ele é uma condição momentânea dos fenômenos da atmosfera, ou seja, ele indica o estado atmosférico em determinado momento e lugar. Ele determina o que está acontecendo naquele momento, ou seja, o tempo agora, tá? O tempo hoje. Por exemplo, um dia ensolarado, um dia chuvoso, está relacionado ao tempo. Já o clima ele corresponde ao conjunto de condições e eventos atmosféricos que ocorrem com mais frequência em um período de tempo maior em uma determinada região. Tá? A caracterização do clima de uma região baseia-se na observação das condições do tempo por um longo período de cerca de 30 anos. O que isso quer dizer? Ele está relacionado com os fatores geográficos, como a altitude. Quanto mais elevado, menos calor vai fazer naquele lugar. Ao relevo, se tem presença de morros, vai impedir a entrada de ar. Então, vai trazer um aspecto mais úmido para aquele lugar. Latitude, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente vai ser aquele local. Então, o clima está relacionado com o padrão daquele lugar. Temos duas imagens aí. A Caatinga, ela tem um clima quente, um clima assim muito ensolarado, porque lá é muito o bioma daquele lugar já é relacionado ao clima quente. Já Campos do Jordão está relacionado ao clima frio. Deu para entender? É o determinado tempo, né? Corresponde ao conjunto de condições que ocorrem com mais frequência
naquele local. Isso é o clima, diferente do tempo, que é o que está acontecendo naquele momento ali, tá bom? Essa é a diferença de clima para tempo. O nosso conteúdo dessa semana é esse. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha a partir da página 176 aí, tá? Para a gente poder fazer atividades e fazer a nossa prova aí também. Um abraço do professor Júlio.